os 10 mandamentos de todo trader de sucesso. Seja muito bem-vindo ao Viver de Mercado Financeiro, o canal ideal para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias, diariamente, aqui no Mercado Financeiro. E no vídeo de hoje nós vamos ver quais são os 10 mandamentos, passar um a um de todo trader de sucesso. É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas América, eu sou trader, especulador profissional e também empresário. E antes de nós iniciarmos e nos aprofundarmos no vídeo de aula de hoje, duas gentilezas da sua parte que não custam absolutamente nada. Primeira delas, para você se inscrever aqui neste canal, aproveite que você está se inscrevendo e clique no sininho para ativar as notificações e você receber todos os nossos conteúdos que são criados com carinho, especialmente para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. A segunda participação sua no vídeo de hoje, rapidinho, antes da gente já iniciar, é para você deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, clica aí no like, fica até o final. Depois, se você não gostar, você tira o like. Se você gostar, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, você já fez a sua parte e deixou o seu like aqui no vídeo de hoje. Fazendo isso, você estará nos ajudando a cada vez criar mais conteúdos e a cada vez criar conteúdos ainda melhores, especialmente para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. Você que quer lucrar trabalhando somente das 9 da manhã ao meio-dia e ter um Pix no valor de R$ 1.000 na sua conta, é isso que o mercado financeiro pode proporcionar na sua vida. E a gente está falando de operações de day trade, intradiário na Bolsa Brasileira, operando o mini índice futuro, o melhor ativo para se operar no Brasil nos dias atuais. Então, bora para o vídeo de hoje. Quais são os 10 mandamentos de todo trader de sucesso? Primeiro deles, vocês chutam qual é? Primeiro deles, não negocie os seus princípios. O que você quer dizer com isso, Lucas? Não negocie os seus princípios. Vou te dar um exemplo. Se você opera até meio-dia, opere até meio-dia. Se deu meio-dia, putz, cara, tá pintando uma operação legal aqui, acho que eu vou ficar um pouquinho mais. Cara, não. Você está negociando os seus princípios. Existem dois fatores aí, você tem que dominar a sua mente. Você está mandando comando para a sua mente que você não segue regras. Então, quando você manda um comando para sua mente que você não segue regras, não adianta você estabelecer regras que ela vai fazer de tudo para você não seguir. E aí você fica naquele conflito interno de não ter disciplina. E não ter disciplina está muito ligado por você negociar os seus princípios. Não é só isso, mas não negocie os seus princípios é o primeiro mandamento do trader de sucesso. Quais são os seus princípios? Se eu tenho um plano de trade, se eu tenho um gerenciamento de risco, se eu tenho horário, se eu tenho ativo, se eu tenho volatilidade, se eu tenho liquidez, se eu tenho todos os parâmetros definidos para eu entrar ou sair de uma operação, eu não negocio isso de jeito nenhum. Não negociar os seus princípios, cara, é muito importante porque é a primeira forma de você treinar a sua mente. Combinado? Segundo, essa é um pouco polêmico, porque eu gosto de fazer isso, mas eu vou explicar para vocês, tá? Evite microgerenciar os seus trades, não movendo os stops para o ponto de equilíbrio muito cedo e nem saindo com lucro muito cedo. Claro, isso depende do seu operacional. Por que, Lucas, depende do seu operacional? Vamos dizer que você opera fluxo junto com análise técnica. É o seu operacional hoje, beleza? E a sua entrada foi a partir de fluxo. Tá? E você tá formando um pivô aqui, ó. Isso aqui é um pivô, tá? Finge que é um pivô. Aqui, ó. Um pivôzinho. E bem aqui, ó, tem uma linha de tendência e uma média de 20 dos 5 minutos. E esse tá dentro do seu plano de trade. Essa estratégia. Só que você vai entrar a partir do momento que entrar fluxo, tá? E aí entra fluxo. O que é fluxo? Candle grande, agressão grande, volume grande. Entra o fluxo, você entrou junto. Aí você entra no 50, no rompimento, ou você entra no teste. Vim testar aqui o candle do fluxo. Isso está dentro do seu plano operacional, que também são os seus princípios e você não negocia. Mas, na entrada de fluxo, eu entro aqui. Se ele avançar 50%, 100% do candle, eu movo meu stop para o 0 a 0. Também é os seus princípios. Isso já está negociado. E aí, o que é evite microgerenciar os trades não movendo stops para o ponto de equilíbrio?
Não deu o seu trade, um exemplo, você só move o stop para o 0 a 0 quando ele avança 100% do candle. Então o preço foi lá e avançou 100%, você pode mover. Ah, o preço avançou 50%, parece que o fluxo está diminuindo, eu vou mover o stop para o 0 a 0. Não, por quê? Porque você está negociando os seus princípios. Então não gerenciar, evite microgerenciar os trades, também faz parte do primeiro mandamento, que é não negocie os seus princípios. Entende que você tem que ter muito claro qual é o seu ponto de entrada, qual é o seu ponto de saída, quais são os seus alvos. Tudo isso faz parte do seu plano operacional, faz parte do seu plano de trade. E isso não se negocia. Por quê? Porque se você negociar isso, você vai ficar ansioso. Se você perder, você vai ficar irritado. Se você vai mandar mensagem para sua mente que você não segue regras. Se você não segue regras, não adianta depois você querer estabelecer regras. E aí vira aquela bola de neve que provavelmente você conhece ou conhece alguém que passa por isso no trade. Por isso que ainda não tem um sucesso consistente. Tá? Então evite microgerenciar, cara. Colocar no ponto de equilíbrio é bom? Eu adoro, mas eu tenho o meu parâmetro. Que horas eu coloco no meu ponto de equilíbrio? Eu vou colocar no meu ponto de equilíbrio a partir do momento que executar o meu parâmetro. Fora isso, evita mexer na sua operação. Você já tem os seus parâmetros pré-definidos, mas saiba, para isso você tem que ter muito bem definidos os seus pré-parâmetros. Não adianta você entrar numa operação para poder mexer nela toda hora, porque, cara, a chance de dar merda é gigantesca. Calma que até isso está dentro dos mandamentos e a gente vai olhar um por um. Mas eu quero que você entenda que evite movimentar o seu sair da operação. Ah, não, meu alvo eu estabeleci 300 pontos de índice. Mas aqui, cara, tá com 100 pontos, eu acho que vai voltar, é melhor eu sair. Se você estabeleceu que a sua meta, o 0 a 0 é X%, o alvo é X%, você tem que seguir. Se você quer colocar no 0 a 0, então define que o parâmetro é esse. E, cara, a partir que você definiu o parâmetro, segue aquilo à risca e evite mudar. Combinado? Vamos lá. Para o próximo princípio. Princípio de número 3. Qual é? Tenha uma gestão de risco efetiva. Conhecendo o risco antes de entrar em um trade. Tente sempre ganhar muito e perder pouco. É mais sustentável a longo prazo e mantém a sanidade mental. O que quer dizer com isso, Lucas? Existem vários sistemas operacionais, planos de trade, onde você arrisca 2 para ganhar risco retorno 1. Então vamos supor que o seu stop de 200 pontos, não liguem para a letra bonita, tá? E o seu alvo de gain é de 100 pontos. Funciona? Cara, quando eu perco 200, quando eu ganho 100? Funciona? Funciona. Se eu tiver uma taxa de acerto acima de 70%. Né? Em 10 trades, não liga para a letra. Eu tenho que acertar 7, que vai dar 700 pontos, e errar 3, que aí vai dar 600 pontos, e o final vai dar 100 pontos. E aí, olha como é horrível isso. A cada 10 trades eu ganho 100 pontos. Horrível, horrível. Entendeu? Então isso é horrível. Eu esqueci como que eu apago tudo de uma vez, cara. Deixa eu ver se tem um... Só colocar uma borrachinha maior. Não, eu gosto da borrachinha redondinha mesmo. Tá. É horrível. O que é o interessante? Ganhar bastante, perder pouco. Exemplo, 1 para 5. Pô, se eu arrisco 200, o meu alvo, se for 1.000, aí fica legal. Por quê? Se eu acerto 50%, quando eu acerto 5, eu ganho 5.000. Quando eu erro 5, eu perco 5 vezes 2, 1.000. Então eu tenho um saldo de 4.000 pontos. Então, como é legal? 1 para 2, 1 para 3, isso aqui é um 2, tá? 1 para 4, que é, quando for ganhar, cara, tem que ganhar bastante. Quando for perder, tem que perder pouco. Isso é importante no gerenciamento de risco, por quê? Sanidade mental, cara. Quando você, cada operação que você abre é um risco. Se você arrisca, tipo 1 para 1, é horrível 1 para 1 também, tá? Se você arrisca 300 pontos para ganhar 300 pontos, a
Cada 10 você tem que acertar pelo menos 6. Né? Mas aí no final da conta, se você erra 4, você vai ter um saldo só de 300 pontos em 10 operações. Horrível, cara. Horrível. E são 10 riscos. Você corre todos os riscos. Quando você corre risco, provavelmente você fica ansioso. Provavelmente você fica suscetível a mexer na operação, que a gente falou que não é para fazer, está dentro dos mandamentos. Então sempre, quando você for correr risco, o seu risco tem que valer mais a pena do que a sua perda. O seu ganho tem que ser maior. Sanidade mental. Não adianta você ganhar 9 vezes e quando você perde na mesma proporção. Eu ganho 9. Quando eu perco uma, é igual a essas 9. O que acontece? Você vai ficar doido da cabeça. Você vai xingar, vai chutar, vai espernear, vai ficar ansioso, o coração vai palpitar, vai suar. Cara, vai dar ânsia de vômito, angústia, aquele frio na barriga. Não é legal a longo prazo. Então, tenha uma gestão de risco efetiva, conhecendo o seu risco antes de entrar na operação. O que é conhecendo o seu risco antes de entrar na operação? Se eu tenho um pivôzinho aqui e eu tenho um gerenciamento de risco que eu vou usar, sei lá, 4% do meu capital ao dia. Ao dia. Pode ser 1%, pode ser 10%, enfim, está definido. Eu vou fazer 4 operações ao dia. Ótimo. Vou dividir por igual essas 4 operações, cada risco de operação vai ser 1%, porque eu estou usando 4, vou fazer 4 operações por dia, então dá 1% por risco. Então, beleza, o meu risco vai ser técnico ou o meu risco vai ser fixo? Risco técnico ou risco fixo? O que quer dizer risco fixo? Eu tenho uma range aqui de 300 pontos, ó, da base do pivô, do pullback do pivô para... Eu vou entrar aqui, ó, comprado. Aqui. O meu risco é de 300 pontos, beleza? Se o meu risco é fixo, esses 300 pontos equivalem a 300 pontos. Ou equivalem a X reais, dependendo da quantidade de contratos que eu entrar. Ou o meu risco é técnico. Eu vou colocar aqui atrás. Se o meu risco é técnico, eu vou colocar aqui atrás. Pode dar 350, pode dar 400 pontos. E aí, a minha entrada... quantidade de contratos que eu vou entrar vai ser diferente se o risco for 300, 350, 400. Tá? Por quê? Porque o meu risco técnico não pode ultrapassar aqui o meu risco fixo. O meu risco fixo não, o meu risco do gerenciamento. Tá? E aí, cara, tem aula sobre gestão de risco um pouco mais avançado para vocês, mas vocês têm que ter na mente que isso tem que estar muito claro para vocês. Muito claro. Tão claro que quanto para um piloto de Fórmula 1, no dia de chuva ele usa o pneu de chuva. É claro isso, não é? Então isso, gestão de risco tem que estar claro para vocês. O risco de cada trade, o risco que você vai correr por dia, o quanto representa o seu capital, possíveis alvos. Não tem que ter meta, mas quanto eu posso ganhar ao dia, você tem que ter isso muito claro. Não use meta, mas tem que ter claro como ganhar isso ao dia, tá? Cara, sanidade mental é importante para você ter sucesso no day trade, tá? É sério isso. Leve isso, senão você não vai conseguir ter sucesso. Você vai desistir em 3, 6 meses, 1 ano, 2, 3. O tempo que for necessário vai fazer você desistir se você não tiver sanidade mental. E para ter sanidade mental, você tem que ganhar muito e perder pouco. Você tem que fazer poucas operações. Você tem que se expor ao risco o mínimo possível todos os dias. Combinado? Quinto. Vamos lá. Opa, quinto não, quarto. Olha só, quarto. Prepare-se para cada sessão de trade, analisando resistências, suportes, regiões de negociação, que são trade locations, eventos de notícias e condições de mercado, ponto de entrada, ponto de saída, alavancagem, desalavancagem. Olha o tanto de coisa que eu tenho que saber antes de tomar risco no mercado financeiro. E como que você tem tudo isso? Desde que você tenha um plano de trade bem elaborado, com todos os seus parâmetros pré-definidos antes de entrar no trade. E aí, cara, você quer acordar 9 horas da manhã e operar? Sem ler o que o mercado fez ontem, sem ler a possibilidade que ele pode fazer hoje, sem marcar seu suporte de resistência, as suas regiões de negócio, seus pontos de negócios, a sua possível alavancagem, desalavancagem, quantos contratos você vai entrar, qual vai ser o tamanho do seu stop, técnico, fixo.
A cada X contratos, quanto que eu posso reentrar, quanto que eu posso alavancar. Tudo isso tem que estar pronto antes de você querer entrar no mercado. Então, cara, prepare-se para cada sessão de trading. Se eu opero de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, não importa qual a sessão você opera, mas cada vez que você estar pronto para a sua sessão, esteja preparado com tudo isso que a gente está falando aqui já determinado. O que aconteceu ontem, o que pode acontecer hoje, quais são os suportes, resistências, regiões de negócios. Não importa se você usa suporte, resistência, topo, fundo, trade location, médias, canais, não importa, fluxo, não importa. Mas estejam com tudo isso preparado. Quais são os possíveis eventos de calendário econômico do dia? Quais os horários podem dar volatilidade? Dentro da sessão que eu opero, existe outra abertura de sessão que pode gerar mais volatilidade? Tudo isso você tem que estar parametrizado já para você ter sucesso no mercado financeiro, tá? Show? Exemplo, hoje o mercado pode ser mais tendência ou mais lateral? O mercado tendência eu posso alongar as minhas operações, o mercado lateral eu não posso. O mercado lateral eu posso operar pontas, o mercado em tendência eu não posso operar pontas. Tudo isso tem que estar parametrizado para você ter sucesso no trade. E para você ter controle emocional, sanidade mental e as coisas acontecerem e você ficar tranquilo, beleza? Quinto mandamento dos 10 mandamentos de todo trader de sucesso. Mantenha-se emocionalmente centrado. Eu sei que parece difícil essa palavra. Manter-se emocionalmente centrado. E evite deixar perdas ou ganhos passados, isso é importante, tá? Influenciarem em suas decisões atuais. Preste atenção, vou ler de novo. Mantenha-se emocionalmente centrado. Centrado emocionalmente. Evite deixar as perdas ou ganhos passados influenciarem nas suas decisões atuais. Às vezes você está num dia bom e você coloca em risco tudo que você ganhou naquele dia, que às vezes, cara, é a meta da semana inteira. E por esse excesso de otimismo, você acaba perdendo tudo que você ganhou. Então, preste atenção nisso que eu estou falando. Evite deixar perdas ou ganhos. Às vezes você perdeu muito. Apareceu o seu plano de trade perfeito, você perdeu 3 já. Você pode perder 4, está dentro do seu gerenciamento. Mas aquelas 3 perdas consecutivas abalaram o seu sistema e aí você não toma a decisão de entrar na operação, que seria a operação lucrativa, que pagaria os seus 3 stops. E você deixou de tomar uma decisão por causa da emoção. Você deixou uma perda antiga influenciar na sua tomada de decisão, que era a decisão que ia te deixar lucrativo no dia. Olha como é importante você evitar de deixar perdas ou ganhos passados influenciarem as suas decisões atuais. Compreenda e mantenha suas emoções estáveis durante trades, ganhadores e perdedores. O que é isso? Você mexer no stop loss e você mexer no stop gain. O que eu falo para os meus alunos sempre na consultoria, já vou dar uma colherzinha de chá para vocês. Cara, preste atenção, eu sempre peço para eles ficarem uma semana sem operar. Por quê? Faz o teste, depois volta aqui e me comenta. Toda vez que você vai operar, claro, se você ainda não tem consistência, se você não é um trader que já tem consistência, você fica ansioso quando você abre uma operação, você quer gerenciar essa operação com perfeição e você para de ler o mercado da melhor forma. Você quer a todo custo evitar perder e todo custo ganhar. Dessa forma, preocupado em gerir a sua operação, você para de analisar o que o mercado está te mostrando. Faz o teste. Fica 2 dias sem operar, nem no simulador. Não opere, só olha o mercado. Não opera. Você vai ver como a sua leitura é 10 vezes melhor nos dias que você está operando ou mais quando você está com a operação em andamento. Faz o teste, depois volta aqui e me comenta. É exatamente assim como eu estou falando para vocês, tá? Então, compreenda e mantenha suas emoções estáveis durante seus traders, ganhadores e perdedores. Faz esse teste que eu te falei de não operar nem no simulador e depois começa a ver o que você para de ler o mercado. Às vezes você está dentro da operação e fala, putz, por que eu saí? Eu não vi que aconteceu isso. Cara, olha só. Entende? Então, olha, compreende, toma compreensão disso, tá bom? Que vai melhorar muito o seu operacional. Vamos lá, mandamento de número 6, a gente está chegando aqui na metade para frente do nosso vídeo e logo mais a gente finaliza com o 10º mandamento, que é o mandamento mais importante. Então, claro, você precisa ficar aqui até o final. Esse é um vídeo curto, não é muito longo e se a gente sabe, no mercado financeiro a gente precisa ter o quê? Paciência. Então, se você não tem paciência para assistir um vídeo, às vezes, de meia hora, como é que você vai ficar 3, 4 horas olhando para o mercado, às vezes, sem fazer nada?
Isso acontece. A gente fica 3 horas, às vezes, olhando para a tela sem fazer nada. Como que você vai conseguir isso se às vezes você não consegue nem ficar 30 minutos assistindo um conteúdo que pode mudar e transformar a sua vida positivamente? A gente precisa exercer essa habilidade de compreensão, de clareza e também de paciência. Combinado? Então, antes de falar do 6º mandamento, eu não posso deixar de falar para você deixar o seu like, as 2 coisas iniciais lá do vídeo. Deixa o seu like, clica aí no gostei, eu tenho certeza que um desses mandamentos pode mudar e te ajudar muito na sua consistência do mercado financeiro para você se tornar um trader de sucesso. E deixa o seu like, se inscreve aqui nesse canal. Bora pro 6º mandamento. Esteja sempre aprendendo e buscando conhecimento, mas evite comparar a sua jornada com a de outros traders. Isso é muito importante nos mundos atuais que nós vivemos hoje, com a disseminação da informação. A gente tem informação assim, né? E com as redes sociais a gente tem acesso a todos os traders do mundo inteiro. E a gente vê realmente pessoas ganhando muita grana, milhões. Tem gente que ganha milhões com trade, muita gente. E aí você se compara, fala, pô, cara, o cara tem, sei lá, 3 anos, eu também tenho 2 anos e ainda não estou conseguindo performar como ele. Não se compara, cara. Tudo acontece no tempo certo. Tudo acontece no tempo certo. E se comparar, você vai gerar o quê? Mais ansiosidade. E ansioso, estando ansioso, o que você faz? Deixa o sentimento agir antes da razão. E isso é a pior coisa para o trader. Combinado? Então, esteja sempre aprendendo, buscando conhecimento. O mercado se atualiza, por mais que o mercado sempre repete padrões, ele também se atualiza o comportamento dele. A gente precisa estar atento às mudanças de mercado, mudanças de ciclo, mudanças de cenário. Então, cara, esteja sempre buscando conhecimento. Sempre tenha uma mente brilhante também como a sua. Você é uma pessoa capaz, extraordinária e que tem uma mente brilhante. Mas existem outras mentes brilhantes no mundo que às vezes viram algumas coisas que você não enxergou. E por isso é importante você estar sempre buscando conhecimento. Nunca deixando um conhecimento novo entrar no seu operacional antes de você validar. Isso, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Se o seu operacional está bom, bonito, gostoso, você não pode mexer nele com algo que você aprendeu novo. Você tem que parametrizar isso primeiro, validar. Combinado? Muito importante isso, cara. Tem muita gente que tinha um operacional por essa sede de buscar conhecimento. Mexe no que estava dando certo, que time bom não se mexe, né? Time que está ganhando não se mexe, como diz o ditado. Eu acho mais ou menos, tá? Mas enfim, mexeu em algo por essa busca incansável por mais conhecimento, mexeu em algo que estava dando certo e depois parou de dar certo, teve que voltar ao básico bem feito, né? Então, muita atenção nisso. A gente sempre tem que estar buscando conhecimento, mas cuidado ao implementar isso no que já está dando certo. Você precisa parametrizar, tá bom? Às vezes, deixa o que está certo validadinho ali e monta uma nova estratégia baseada nesse novo conhecimento que você adquiriu, tá? Mas evite de comparar a sua jornada com outros traders também. Cada um tem o seu próprio tempo. 7ª. Qual é o 7º mandamento? O 7º mandamento é importantíssimo. Esse aqui, ó. Teste suas estratégias para ter confiança e eficácia antes de aplicá-las. Recente eu abri caixinha no meu Instagram. Se você não segue, claro, @viver de mercado financeiro. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link. Segue lá, porque todos os dias tem muito conteúdo de valor para quem quer realmente viver do mercado financeiro, fazer disso uma profissão e conseguir extrair lucros muito acima da média brasileira, tá? Então, 7º mandamento, teste sua estratégia para ter confiança e eficácia. Falando aqui da caixinha que eu abri, muita gente não tinha o quê? Confiança. Ficava com medo de clicar, não tinha disciplina. Às vezes entrava numa operação, saía muito cedo. Às vezes mexia no alvo, mexia no stop e aí não tinha disciplina para conseguir concluir e às vezes até medo de entrar na operação novamente. Por quê? Falta de teste de estratégia para ter confiança e eficácia antes de aplicá-la. Se você testou 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes e viu que das 300, 297 deu certo, me fala, por qual motivo você vai ter dúvida em clicar? Só se você for louco da cabeça. Aí precisa ir no psicólogo, psiquiatra, psicotécnico, psicoloco. Não, brincadeira. Mas, cara, se você testou e validou aquilo em cenários diversos, né? Mercado lateral é uma coisa, mercado em tendência é outra, mercado com alta volatilidade é uma coisa, mercado com baixa liquidez é outra, com alta liquidez, enfim. Cada mercado é um mercado. Cada ativo é um ativo. Então você tem que ter muito bem claro, né, o mercado que você opera, o ativo que você opera, os horários que você opera, qual a volatilidade, enfim, né, qual a máxima e mínima do dia, qual a média de range que ele anda, tudo isso tem que estar muito claro. E você tem que testar as suas estratégias para o quê? Gerar confiança, que a confiança vai gerar a sua disciplina que você precisa e aí sim você vai se tornar um trader de sucesso.
Combinado? Então, testar, cara, é muito importante. Eu vejo muita gente entrando no mercado sem teste nenhum. O cara te passou um setup, faz isso, faz aquilo, você vai e faz. Parece um cavalo aqui com aquelas rédeas, né? Vai cego, não olha mais pra nada. E é o seu dinheiro, é o seu sonho que tá em risco, cara. Como é que você faz isso? Me explica. Olha e faz cegamente algo que alguma pessoa te passa. Não, pelo amor de Deus, você precisa testar, validar. Não tenha uma certeza absoluta nem do que eu te falo. Pega o que eu te falo e testa e valida. E não só eu, qualquer pessoa. Testa e valida antes. Dê tempo ao tempo. Às vezes você quer mudar o seu cenário de vida do dia para noite e quer fazer as coisas muito corrido. E aí acaba tropeçando, acaba caindo e levantando e as coisas parecem ficando uma loucura e nada dá certo. Calma. Testa, tá? Hoje a gente tem muitos ambientes para teste. Backtest funciona, simulador funciona. Teste e valida antes. Faça o seu plano de trade da melhor forma possível. 8º mandamento para o dia de hoje, para o vídeo de hoje, dos 10 mandamentos de todo trader de sucesso é: gosto muito desse, tá? Seja disciplinado. Siga o plano de trading. Siga o seu plano, não o do fulano. Tenha uma rotina pré-mercado e mantenha um sistema consistente. Olha só, é muita coisa aqui numa informação só. Seja disciplinado, pelo amor de Deus, não negocie os seus princípios. Disciplina é algo de valor isso, tá? Disciplina é valioso. Seja disciplinado. Com disciplina você tem resultados na mente, você tem resultados no corpo, na academia, na dieta. É a disciplina que faz você ter resultados, tá bom? Então siga o seu plano de trading, cara. Isso, se todo mundo tivesse um plano de trading parametrizado, tudo que precisa parametrizar e só seguisse o seu plano de trade, a taxa de pessoas que teriam sucesso seria muito maior que hoje. Só que as pessoas não fazem o basiquinho bem feito, que é: tenha um plano de trade com todos os parâmetros necessários e siga ele à risca, porque você já testou e validou. A chance disso dar errado é zero, cara. Se você tem os parâmetros certos, testou e validou, a chance disso dar certo é gigante. Então, só com esse 8º mandamento as pessoas já teriam sucesso. Então, siga o seu plano de trade. Tenha uma rotina para mercado. Não queira, se você opera às 9 da manhã, o seu mercado abre às 9. Existem vários mercados, vários horários, vários ativos. Não acorde 8h55 e sente no notebook ou no seu computador às 9, sem olhar o mercado. Tenha uma rotina pré-mercado. Saiba que horas você acorda, que horas você toma café, que horas você vai no banheiro, que horas você toma banho, que horas você assiste aquela análise de mercado, que horas você faz as suas anotações. Se é antes do pregão acontecer, ou se é um dia antes de você dormir, ou na hora que você acorda. Tem uma rotina. Rotina é bom, cara. Rotina não é ruim. Rotina é bom, desde que seja bem feita. Tá? E mantenha um sistema consistente, não fique variando o seu sistema. Se você tem, validou, deu certo, não fique mexendo nele. Pode construir novos, mas não fique misturando entre eles. Tem a estratégia A para movimento A, a estratégia B para mercado B e a estratégia C para mercados C. Combinado? 9 e penúltimo mandamento do trader de sucesso no vídeo de hoje: seja estratégico. Divida o seu risco entre 1 ou 4 operações. Já meio que falei um pouquinho disso aqui, né, cara? Nós temos, às vezes as pessoas começam no mercado com R$1.000. E ela quer, em uma operação, fazer o quê? Os mesmos R$1.000. Fazendo o quê? Colocando em risco todo o capital dela. Isso é a pior besteira, incrível que pareça, né? Às vezes você tá me olhando: Lucas, isso aí é o básico. Eu sei que é o básico, mas eu posso te falar que tem muita gente que não faz o básico, cara. Não faz o básico. A pessoa foi iludida por algum curso ou algum youtuber, instagramer, algum influencer que falou que era facinho ele viver do mercado financeiro a partir do celular dele, começando com R$100. Existe isso, galera. Existem pessoas que falam que isso é possível, tá? Não estou dizendo que é possível. E aí foi vendida uma ilusão para ele que com o setup ABC é só ele copiar e colar que vai funcionar e ele vai ficar rico. E aí a pessoa pega R$1.000, tudo que ela tem, né? Às vezes você tem mais, às vezes tem 10, você tem 100, você tem 1 milhão, mas tem gente que R$1.000 é tudo que ela tem. E ela coloca no mercado financeiro esses R$1.000. Por quê? Ela testou aquela estratégia e ganhou R$100, deu certo uma vez. Opa, se deu certo uma vez, pode dar certo de novo, né? Aí ela fala: se eu ganhei R$100, cara, agora eu vou ganhar 1.000. Quer saber? Vou sair do meu emprego hoje.
e ela arrisca todo o capital dela. E naquele trade que deu certo antes, não deu certo agora. E ele nem sabe o porquê deu certo e também nem sabe o porquê não deu certo. Entende isso? Tá. Falando tudo isso, é muito além desse, é uma quase uma aula essa parte aqui, mas muito além desse específico mandamento, o nono, mandamento de número 9, seja estratégico, divida o seu risco, você não pode colocar o seu capital todo em risco numa única operação, num único dia. Então você vai definir o seu risco, eu vou arriscar 1% ao dia do meu capital. Ou 2, ou 4, ou 10, ou 50, o que você quiser, estou dando exemplo. E eu vou dividir esse risco em 4 operações. Porque às vezes o mercado é lateral, às vezes o mercado é em tendência, às vezes o mercado respeita e às vezes não respeita. Um suporte, uma resistência, o seu plano de trade, um trade location, um fluxo, um SMC, enfim, qualquer coisa que você utilize para a sua operação. Às vezes respeita e às vezes não respeita, você sabe. Às vezes o seu plano funciona, às vezes não funciona. Porque imagine se você tivesse um plano que só ele funciona o resto da vida. Você já estaria bilionário. E com certeza você não venderia isso, né? Porque se só funciona para você, outras pessoas não podem saber, porque senão aquilo vai parar de funcionar, né? Então você nunca ia nem sair, você ia morar numa caverna, para ninguém nem te achar. Porque só você dá certo, só funciona a todo momento, 100% das vezes, no mercado financeiro, que é o mercado mais ganancioso do mundo, que estão as maiores mentes do mundo, que estão o maior fluxo de dinheiro do mundo está dentro do mercado financeiro. E aí você tem uma estratégia que funciona em 100% das vezes? Loucura, para não dizer insanidade. Tá bom? Então, ser estratégico divide o seu risco entre 1 a 4 operações por dia. Cara, não precisa fazer 10 operações, tá? A gente não precisa de 10 oportunidades para lucrar bem e viver de mercado financeiro. Às vezes, um acerto, cara. Pronto. Um gainzinho. Coloca toda a grana no bolso que você precisa para aquele dia e amanhã um outro dia, um outro mercado. Não precisa de muitas operações por dia para você conseguir viver de mercado financeiro, tá? É melhor operar pouco, mas bem operado, eficiente, do que operar muito. Vai por mim, cara. Tudo que eu já falei, eu já testei ao contrário e testei a favor. Já tentei fazer 20, 30 operações, já vi várias pessoas falando que dá certo. Enfim, sanidade mental, controle emocional, longo prazo. Quanto menos risco você está exposto, melhor. Vai por mim. Se você quer viver disso, se você quer fazer isso aqui a mesma coisa durante 10 anos, 20 anos, sanidade mental é importante. Tá bom? Então, quanto menos risco você abrir, melhor para você. Último, talvez o mais importante ou não, todos são importantes. Último, 10º mandamento para o vídeo de hoje, os 10 mandamentos de todo trader de sucesso. Reconheça que o mercado é imparcial e que você deve se adaptar a ele para ter sucesso. É o que eu falo todos os dias nas minhas lives diárias de cenário de mercado para o mini índice futuro. O mercado é soberano. Ele faz o que ele quer, quando ele quer e até onde ele quer. E não é porque a gente fez uma análise pré-mercado e preparou e o mercado não respeitou que a análise está errada. O mercado é imparcial, cara. O mercado é soberano, ele faz o que ele quer, quando ele quer, até onde ele quer. Naquele dia, naquele quesito, para aqueles acontecimentos, não deu certo. Mas no outro dia vai dar certo. E assim consecutivamente. Tá dentro do outro mandamento, não lembro qual, né? Você não mexer na sua estratégia a partir do momento que ela não deu certo uma vez. Porque você tem a sua validação e durante 10 vezes ela deu certo X vezes e quando ela dá certo eu ganho bastante, perco pouco e aí não é porque naquele dia em questão ela deu errado que eu vou ter que mexer nela. Porque eu já validei ela. O meu backtest é positivo. No meu plano de trading já está tudo parametrizado nas operações de forma positiva. E eu não mexendo nisso, eu vou ter sucesso. Tá? Mas reconheça que o mercado é soberano. Quem manda é o mercado. Quem sabe tudo é o mercado. A gente está aqui só analisando as probabilidades de ganhar muito e perder só um pouquinho todos os dias com o menor risco possível, com menos operações possíveis, num mercado extremamente lucrativo que ao longo prazo pode se tornar simples essa sua jornada de viver de mercado financeiro. Eu sempre falo para vocês, cara, o mercado financeiro é a profissão mais democrática do mundo. Você consegue exponencializar os seus ganhos, ganhar 10 vezes mais, sem ter mais estoque, sem ter mais funcionário, sem ter que trabalhar mais horas.
O médico pode ganhar mais? Pode, ele tem que dar mais plantão. Ou abrir uma clínica, construir um prédio, contratar funcionário, fazer marketing, divulgar, atender bem os pacientes para eles fidelizarem, indicarem e assim consecutivamente. Você consegue ter uma concessionária vender carro? Consegue, você tem que ter mais estoque, comprar mais da fábrica, ter mais vendedor. No mercado financeiro você consegue ganhar 10 vezes mais sem precisar contratar mais pessoas? Consegue. Sem precisar ampliar o seu escritório? Consegue. Olha que loucura. Sem ter que trabalhar mais horas? Também consegue. Olha só, como o mercado financeiro pode ser um mar de rosas. Cara, não estou dizendo que é fácil, pelo amor de Deus. Mas que é muito possível, muito gratificante. O maior fluxo de dinheiro mundialmente falando está dentro do mercado financeiro. E ele é muito democrático. As pessoas giram bilhões por dia. E a gente não precisa de bilhões para viver muito bem. A gente precisa só de um pouquinho todos os dias, cara. De forma consistente, com baixíssimo risco, com ganhos enormes, baixa exposição, com trades eficientes. Tá bom? Então, finalizando, reconheça que o mercado é imparcial, você deve se adaptar a ele. Você que deve se adaptar a ele para ter sucesso. O mercado às vezes é de lado, o mercado às vezes é em tendência. O mercado às vezes funciona contra fluxo, o mercado às vezes funciona somente a favor do fluxo, mas tudo isso está dentro do seu plano de trade, tá bom? Galera, eu quis trazer aqui uma aula, um conteúdo, um vídeo mais intelectual, vamos dizer assim, né? Porque eu sei que vocês gostam muito de operacional. Pô, qual é a estratégia que funciona? Qual média que se adapta ao índice? Por que a VWAP funciona só no dia atual e no dia anterior? Enfim, vocês gostam de estratégias. Setup milagroso, setup com acerto de 90%, setup 5-1. Vocês gostam muito disso, mas o ouro aqui, ó, o segredo, o ouro líquido, o ouro em pó, o ouro visual, o ouro tá aqui, ó. Tá nesses 10 mandamentos. Tudo aqui, ó. Dentro da mente. A mente que comanda tudo. Quando você entende isso, controla a sua mente, aí sim você consegue ter sucesso. Cara, repasse esses 10 princípios. Anote todos eles. Assista esse vídeo se você precisar 3, 4, 5 vezes. A gente está falando aqui do seu sonho, da sua mudança do cenário de vida, da sua transformação. Se você está assistindo um vídeo desse, é que você está buscando isso. E eu sei. Também estive buscando em algum momento e, na verdade, estou buscando constantemente, né? A gente sempre é da raça do ser humano, vamos dizer assim. Eu sei que não é uma raça, né? Mas é da índole do ser humano, é do nosso interior, é do nosso ser buscarmos por evolução. A gente sempre tem que estar em movimento. A gente sempre tem que estar evoluindo. Tá bom? Da natureza do ser humano, a gente sempre querer evoluir, sempre querer melhorar. Cuidado com a ganância. Eu estou falando de sempre querer ser uma pessoa melhor. Tá bom? Então, muito obrigado para você que ficou comigo aqui até o final. Nos vemos no vídeo de amanhã. Valeu!